A história que ninguém conta sobre o fim das ferrovias no Brasil, parte 1, o nascimento e o declínio. Imagine o Brasil sem caminhões, sem ônibus interestaduais e sem rodovias como a Via Dutra ou a Fernão Dias. Hoje parece impossível. Mas durante grande parte da história brasileira, o principal meio de transporte terrestre não foi o caminhão, foi o trem. Por mais de um século, os trilhos transportaram pessoas, riquezas e mercadorias. Eles ajudaram a criar cidades, impulsionaram a economia e integraram regiões inteiras. Durante décadas, parecia inevitável que o Brasil se tornasse uma grande potência ferroviária. Mas uma série de decisões políticas e econômicas mudaria completamente esse destino. Tudo começou em 1854, quando o Brasil ainda era governado por Dom Pedro II. Naquele ano foi inaugurada a primeira ferrovia do país, a Estrada de Ferro Mauá. Idealizada pelo Barão de Mauá, a linha possuía pouco mais de 14 quilômetros e ligava o porto de Mauá à região de Fragoso, no Rio de Janeiro. Embora pequena, representava a chegada da modernidade ao país. O sucesso da iniciativa coincidiu com a expansão da produção de café. As fazendas avançavam pelo interior, mas transportar a produção até os portos era caro, lento e difícil. As estradas eram precárias. Os trilhos surgiram como a solução ideal. Foi nesse contexto que nasceu a São Paulo Railway, inaugurada em 1867 com capital britânico. Sua missão era ligar o Porto de Santos ao interior paulista produtor de café. Para superar a Serra do Mar, os engenheiros construíram um complexo sistema de planos inclinados movimentados por cabos de aço. Uma das grandes obras de engenharia ferroviária do século XIX. A ferrovia tornou-se extremamente lucrativa. Milhões de sacas de café passaram por seus trilhos, contribuindo para a transformação de São Paulo na principal potência econômica do Brasil. Outras ferrovias importantes surgiram logo depois. A Companhia Paulista, fundada em 1868, expandiu-se pelo interior paulista e tornou-se referência nacional em eficiência e tecnologia. A Companhia Mogiana, criada em 1872, acompanhou o avanço do café para regiões como Ribeirão Preto, Franca e sul de Minas Gerais. Já a Estrada de Ferro Sorocabana, fundada em 1875, foi fundamental para a ocupação do Oeste Paulista, impulsionando o crescimento de inúmeras cidades. Enquanto isso, a Leopoldina Railway expandia uma vasta rede ferroviária ligando Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No auge, ultrapassou 3.000 quilômetros de trilhos e tornou-se uma das maiores empresas ferroviárias do país. No início do século XX surgiu também a Estrada de Ferro Vitória a Minas. Inicialmente voltada para cargas e passageiros, ela se transformaria em uma das mais importantes rotas de transporte de minério de ferro do mundo. Diferentemente de muitas ferrovias históricas, continua operando até hoje. Na década de 1950, a malha ferroviária brasileira alcançou aproximadamente 37.000 quilômetros. Era uma das maiores do planeta. Parecia o auge do sistema ferroviário nacional. Mas, na realidade, era o início do seu declínio. A partir daquele período, o Brasil passou a apostar fortemente no transporte rodoviário. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, montadoras estrangeiras como Volkswagen, Ford, General Motors e Mercedes-Benz receberam incentivos para se instalar no país. O automóvel passou a simbolizar progresso e modernidade. O caminhão foi apresentado como instrumento de integração nacional. Bilhões de recursos públicos foram direcionados para a construção de rodovias. Enquanto isso, as ferrovias recebiam cada vez menos investimentos. Em muitos casos, novas estradas foram construídas paralelamente aos trilhos já existentes. Na prática, o próprio governo passou a financiar um concorrente direto das ferrovias. Com o crescimento das rodovias, passageiros migraram para os ônibus e cargas passaram a utilizar caminhões. As receitas ferroviárias começaram a cair. A manutenção foi reduzida, locomotivas envelheceram e estações perderam movimento. Em 1957, numa tentativa de reverter a situação, o governo criou a Rede Ferroviária Federal S.A., a RFFSA. Diversas empresas ferroviárias foram reunidas sob uma única administração. A expectativa era modernizar o sistema e recuperar sua competitividade. Mas a realidade era outra. O transporte rodoviário já dominava os investimentos e as prioridades do país. Nas décadas seguintes, centenas de ramais ferroviários foram considerados inviáveis e fechados. Muitas cidades perderam suas estações. Regiões inteiras deixaram de contar com transporte ferroviário. Aos poucos, o trem desapareceu da rotina dos brasileiros.
O que havia começado com a promessa de integrar o país e impulsionar seu desenvolvimento transformou-se em um lento processo de abandono, e aquilo que parecia apenas uma fase difícil acabaria se tornando algo muito maior, o verdadeiro enterro dos trens de passageiros no Brasil. Mas essa é a próxima parte da história. A história que ninguém conta sobre o fim das ferrovias no Brasil. Parte 2, o enterro. Quando os anos 1980 começaram, as ferrovias brasileiras já davam sinais claros de desgaste. Durante mais de um século, os trens haviam sido fundamentais para o transporte de pessoas e mercadorias, ajudando no crescimento de cidades, na criação de empregos e na integração do país. Porém, a realidade estava mudando rapidamente. As rodovias passaram a dominar o transporte nacional. Caminhões assumiram o papel principal no transporte de cargas, enquanto os ônibus interestaduais conquistaram a maior parte dos passageiros. Ao mesmo tempo, as viagens aéreas se tornavam cada vez mais acessíveis para trajetos longos. Os trens perdiam espaço em todas as áreas. Além da concorrência, havia outro problema: décadas de falta de investimento. Muitos trilhos ainda eram os mesmos instalados no século XIX. Locomotivas envelhecidas, pontes necessitando de manutenção e sistemas de sinalização ultrapassados mostravam o abandono crescente da infraestrutura ferroviária. A situação da Rede Ferroviária Federal, criada em 1957 para unificar diversas ferrovias do país, refletia esse cenário. Administrar milhares de quilômetros de trilhos exigia recursos enormes, mas a prioridade dos governos continuava sendo a expansão das estradas. Na prática, o Brasil havia escolhido o transporte rodoviário como principal modelo de desenvolvimento. Em São Paulo, a criação da FEPASA em 1971 buscou fortalecer as ferrovias estaduais por meio da união de várias companhias históricas. Embora tenha mantido operações importantes por algum tempo, enfrentou os mesmos desafios: menos passageiros, menos cargas e crescente concorrência dos caminhões. Poucas décadas antes, viajar de trem era algo comum. Existiam linhas ligando capitais, estados e centenas de cidades do interior. Trens noturnos cruzavam longas distâncias e faziam parte da rotina de milhões de brasileiros. Mas, aos poucos, os ramais menos movimentados foram fechados. Depois vieram os trechos considerados deficitários. Em seguida, até linhas importantes desapareceram. A crise econômica dos anos 1980 agravou a situação. O país enfrentava inflação elevada, endividamento e dificuldades para investir em infraestrutura. Enquanto isso, a indústria automobilística crescia, as empresas de ônibus ampliavam suas rotas e o transporte rodoviário consolidava sua posição dominante. Nos anos 1990, o governo iniciou um amplo processo de privatização das ferrovias. A justificativa era que o Estado não possuía recursos para modernizar toda a malha ferroviária. Diversos trechos da antiga RFFSA e posteriormente da FEPASA passaram para a iniciativa privada. O tema gerou intensos debates. Alguns defendiam que a privatização era a única forma de salvar as ferrovias. Outros acreditavam que o patrimônio público estava sendo entregue ao setor privado. Independentemente da posição adotada, uma consequência ficou evidente: as concessionárias passaram a priorizar os segmentos mais lucrativos. E os segmentos mais lucrativos eram as cargas. Minério de ferro, soja, milho, combustíveis, contêineres e produtos industriais passaram a concentrar os investimentos. Do ponto de vista econômico, fazia sentido. Grandes volumes, clientes permanentes e rotas previsíveis garantiam melhor retorno financeiro. Já o transporte de passageiros raramente apresentava a mesma rentabilidade. O resultado foi o desaparecimento de quase todos os grandes serviços ferroviários de passageiros. Muitas estações ficaram vazias. Algumas foram abandonadas, outras transformadas em museus e várias perderam completamente sua função original. Foi nesse período que o Brasil deixou de ser um país onde as pessoas viajavam de trem regularmente. Curiosamente, as ferrovias não desapareceram. Pelo contrário, muitas continuaram operando intensamente no transporte de cargas. Exemplos como a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Estrada de Ferro Carajás mostram que o setor ferroviário permaneceu forte em áreas ligadas à mineração e à exportação. Ambas ainda mantêm serviços de passageiros, mas são exceções em um cenário dominado pelo transporte de cargas. Hoje, milhões de toneladas de minério, grãos, combustíveis e produtos industriais continuam cruzando o país sobre trilhos. O que desapareceu foi a relação cotidiana entre a população e as ferrovias. As novas gerações cresceram sem estações movimentadas, sem trens noturnos e sem viagens ferroviárias entre grandes cidades.
Para muitos brasileiros, o trem tornou-se apenas uma lembrança das histórias contadas pelos pais e avós. Nas últimas décadas, novos projetos ferroviários voltados à logística voltaram a ganhar destaque. Obras como a Ferrogrão, a FIOL, a FICO, a Transnordestina e a expansão da Ferrovia Norte-Sul mostram que o interesse pelos trilhos continua vivo. Entretanto, quase sempre com foco no transporte de cargas. Ao olhar para trás, fica claro que as ferrovias brasileiras não morreram de uma única vez. Não houve um dia específico em que tudo terminou. O processo foi lento e gradual. Primeiro veio o auge, depois a concorrência das rodovias. Em seguida, a redução dos investimentos, o fechamento de ramais, a queda no número de passageiros, as crises econômicas e, por fim, as privatizações. O verdadeiro enterro não foi o dos trilhos. Os trilhos continuam transportando riquezas por todo o país. O que foi enterrado foi uma era em que o trem fazia parte da vida dos brasileiros. Uma época em que as estações eram centros de convivência, as locomotivas conectavam cidades e milhões de pessoas dependiam diariamente das ferrovias. Por isso, a pergunta mais importante talvez não seja por que as ferrovias desapareceram. Elas não desapareceram. A pergunta correta é: por que o Brasil abandonou o transporte ferroviário de passageiros enquanto grande parte do mundo continuou investindo nele? A resposta envolve escolhas políticas, prioridades econômicas e decisões tomadas ao longo de décadas. E os efeitos dessas escolhas continuam influenciando a forma como os brasileiros se deslocam até hoje. A história das ferrovias brasileiras ainda não terminou, mas ela mudou de direção. Obrigado por assistir até o final. A história das ferrovias no Brasil ainda está sendo escrita. Os trens de passageiros quase desapareceram, mas os trilhos continuam transportando a riqueza do país e novos projetos ferroviários seguem em desenvolvimento. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem se interessa pela história das ferrovias brasileiras. E deixe seu comentário. Você acredita que o Brasil deveria voltar a investir em trens de passageiros? Agora aguarde alguns segundos e confira as próximas sugestões de vídeos para continuar viajando pela história das ferrovias do Brasil.